Quero cumprimentar todos os nossos irmãos, desejar um feliz sábado, e cumprimentar também os irmãos aí que estão online. Eu não estou mais participando aqui da classe aqui em cima, porque estou lá ajudando com as crianças, né? Então, hoje nós estivemos lá novamente com os nossos meninos e meninas, e desde já quero dizer que está sendo uma experiência muito boa também. Né, André? Você também está lá ajudando, a Cícera também às vezes ajuda lá, a Paula, que hoje não veio porque está um pouco enferma, então já peço oração pela Paulinha também. E também quero agradecer aí a todos os pais que têm cooperado, trazendo aí seus filhos para que nós participemos ali. Então, por isso, nós estou vendo aqui os irmãos, nem sei quem está online com a gente aqui, mas eu vi algumas, vi o Marinho, vi os irmãos sempre passam, o Valdomiro, não sei se o Pico está presente, o Ricardo. Então, eu já estou com saudade dos irmãos aqui, né? Mas quero deixar a minha saudação a todos eles, né? Também agradecer ao Heitor e a Eloá. Cadê? O Heitor e a Eloá. O Heitor está cada dia mais animado, né? Cantando bem, né? A Eloá também. O Heitor lembra da primeira musiquinha que ele cantou, se eu não me engano, foi na pandemia, ou era aqui mesmo na igreja. Era o Coração Sujo. Ficou conhecido como o Menino do Coração Sujo. Hoje ele já cantou outro, né, Marquinhos? Ele estava nós, o Marquinhos ali rindo dele, imitando o pai bravo, né? Que bom, que legal, gostei. Obrigado, viu, Heitor e Eloá, pela mensagem. Essa semana, irmãos, foi uma semana muito, muito boa, né, de oração. Nós participamos a maioria dos dias online e hoje nós, acho que na semana passada também, sábado e domingo presencial. Eu vou fechar essa Bíblia maior, irmãos. Eu vou pôr em outra Bíblia. Os irmãos me permitam aqui. É maior, mas eu estou com essa outra Bíblia que já está na versão que eu preparei o estudo. E a gente vai falar sobre família mais uma vez, né? Para fazer o encerramento aqui da semana, a Semana da Família. É interessante que se você for pegar o que a Bíblia diz sobre família, nós temos vários exemplos de família na Bíblia, né? Alguém aqui pode citar o exemplo de alguma família que vocês lembram na Bíblia? Adão, Eva, os filhos. Adão e Eva, né? Quem mais? Família de Noé. Noé. Família importante. Quem mais? Família de Abraão. Abraão. Quem mais? Jacó. Tem a família de Jesus, né? De Jesus. Agora, irmão, deixa eu dizer uma coisa. De Ló. Família de Ló. Essas famílias que nós encontramos na Bíblia eram famílias perfeitas, né, André? Perfeito. Não eram perfeitas. Não eram famílias perfeitas. Né? Primeiro que vocês citaram aí de Adão, tivemos um caso que o irmão matou o outro. Né? Tem vários casos na Bíblia. E a Bíblia ela traz exemplos de famílias que a gente observa hoje e fala assim, puxa, mas por que a Bíblia não escondeu isso, né? Mas a Bíblia, irmãos, ela não esconde. Ela mostra coisas reais, famílias reais, com problemas reais que todas as famílias têm. Porque a sua família também tem, a minha também tem, todas as famílias têm problemas, têm dificuldades. Né? Muita gente tem a falsa impressão de que sua família é perfeita, de que você e seus filhos e sua família é perfeita. Isso acontece muito nas brigas, né? Às vezes o casal está brigando e ele diz, a sua família não presta. O marido, o outro fala, a sua que não presta, né? Não é assim. E isso, irmãos, olha, não tem família perfeita, né? Todos têm problemas, todos, dependente, né? E hoje nós vamos trazer um relato que eu gosto muito, que é o relato
da família de Jacó, né? Jacó e seus filhos, né? Jacó tinha quantos filhos? Tinha 12 filhos, né? E uma filha, né? Então, olha, irmãos, mas nós não sabemos, a maioria acho que nem sabe o nome da filha. Quem lembra o nome da filha de Jacó? Não lembram? Vai olhar no Google, hein? Chama Diná, né? Mas vocês não lembram, porque a cultura deles era assim, né? O pai, como o Ricardo pregou aqui na semana passada, né? O pai e a mãe oravam, agradecendo a Deus porque ele não tinha filhas. Olha, Senhor, obrigado, porque eu tenho poucas filhas, eu tenho mais filhos, né? Essa era a oração que eles faziam, né? Era aquela cultura, né? E Jacó, ele já veio de uma família que teve problemas também. Ele viveu a vida dele inteira em guerra com quem? O irmão dele. Com seu irmão. Traiu seu irmão. Enganou seu pai. Né? Fez ali como é que fala? Fez ali um subterfúgio. Fez ali um teatro. Enganou o velhote. Estava lá já cego. Foi lá e lubrificou o pobre do velho e roubou o direito do irmão. O irmão saiu a vida inteira perseguindo ele ao ponto de por pouco não matá-lo, toda a sua família, né? Mas Jacó, ele tinha os seus filhos e ele era naquela cultura, né? Era uma cultura, a cultura semita, ela é polígama, né? Os homens podiam ter mais de uma esposa, né? E Jacó tinha 2 esposas e mais 2 concubinas. Ele tinha 4 mulheres, né? E dessas 4 mulheres ele teve essa quantidade de filhos. Só que aí, irmãos, vejam, vamos ver o que a Bíblia diz. Gênesis 37, né? Vamos analisar e a gente faz alguns comentários, né? Eu estou lendo uma Bíblia pastoral. Não sei quantos tem, a Bíblia é muito boa. Podem procurar qualquer outra versão da Bíblia, que a história vai ser bem semelhante. Jacó, Gênesis 37, vou ler do 1 em diante. Jacó permaneceu em Canaã, a terra em que seu pai tinha morado. E aí começa. Esta é a história de Jacó. Aí começa com quem? Com José. Ele diz, José tinha quantos anos? 17 anos. E pastoreava o rebanho com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bala e Zelfa, mulheres de seu pai, e certo dia falou ao seu pai da má fama que seus irmãos tinham. Olha, vamos parar aqui no 2. José tinha quantos anos? 17. 17 anos, irmãos, ele era talvez para aquela época não, né? Mas hoje ele seria um adolescente, né? Não, ele já tinha mais. Mas ele era, comparado aos outros irmãos, ele era um garoto, né? Só que ele chegava em casa e estava com a língua dos dentes, né? Como ele diz aqui no nosso português, né? Era o tal do dedo duro, né? Fazia isso, contava com o seu pai. O tal do Zebulon, né? O tal do Ruben, que era o mais velho, ele aprontou isso. Ele fez aquilo. Ele saiu com uma prostituta. Ele pegou uma ovelha lá sua lá e trocou por não sei o quê. Tal do Judá, e parece que o Judá não era o que mais não gostava dele. E o Simeão também, né? O negócio era bravo entre eles lá. Olha, o Simeão, ele pegou lá, não sei quantos camelos e fez mais não sei o quê. E ele era o dedo duro, né? E ninguém gosta de dedo duro, né? Ninguém gosta, porque você não confia no sujeito, né? Você fala uma coisa e você acha que fica aqui entre você, de repente ele conta, né? E no serviço onde a gente trabalha, sempre tem a figura do dedo duro, né? E como é que a gente chama ele? Desculpem a palavra chula aqui, né? É o tal do puxa-saco, né?
português claro é esse. Tem um ditado lá que ele diz: quem não puxa saco, puxa carroça. Então, ele justifica, não, tem que bajular o chefe, né? Então, já José, ele fazia esse trabalho sujo, vamos dizer assim, entre aspas, claro, sujo na visão dos irmãos. Mas por que ele fazia isso? Né? Vamos considerar algumas questões. José tinha mãe? Quando ele tinha uma mãe, mas ela morreu muito cedo, ele era muito novo quando a sua mãe morreu, deixando o seu irmão recém-nascido, e José ficou ali mais, acredito que mais ainda apegado com seu pai, e o seu pai mais ainda apegado com ele depois desse episódio, porque Jacó já gostava demais da mãe de José, né? E quando ela faleceu, Jacó cuidou mais ainda de José, né? E houve aí alguns problemas, né? Primeiro que José passou a ser esse dedo duro, que ficava entregando os irmãos, né? E aí no 3 continua: José era o preferido de Israel. Israel e Jacó é a mesma coisa, porque era o filho de sua velhice, e por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Seus irmãos perceberam que o pai o preferia do que aos outros filhos, por isso ficaram com raiva dele e não falava amigavelmente com ele. Olha, irmãos, Jacó pegou uma túnica, e aquela túnica ela representava a nobreza. Só os nobres, só os príncipes, só o rei, naquele tempo, o chefe de um clã, o príncipe de um clã, vestiria uma roupa daquela, uma túnica longa, de mangas longas, toda colorida, né? E Jacó foi lá, ele tinha 12 filhos, mas fez isso só para um, né? Ele só fez isso para um. Imagina a reação dos outros. E os outros já eram velhos. Tinham ali idades, alguns já eram casados, mas não gostaram nada disso. Ficaram revoltados com aquilo ali, né? E eu fico imaginando José, né, com aquela roupa, né? José, com certeza, vestiu aquela túnica, ficou desfilando na frente dos irmãos, né? Os irmãos ali com a cara virada para ele, e ele lá, todo bonitão, com a sua bela túnica, desfilando na frente dos seus irmãos, se achando massa, né? Porém, vamos continuar lendo o relato. Mas antes disso, eu quero considerar, irmãos, como que às vezes o pai ou a mãe erra ao considerar um filho mais importante do que o outro. Isso é um grande perigo, né? Se você tem um filho só, que nem o Raio, tudo bem, está sossegado, né? Mas se você tem mais de um, né, como a maioria de nós aqui, tome cuidado, porque isso é muito perigoso. Ah, mas o caçula é mais... É lógico, irmãos, o caçula, às vezes a gente é mais apegado, porque é mais novinho, né? Que Jacó diz aqui que era quando ele teve José, né, ele já era velho, né? Então, eu me lembro, irmãos, nós somos em 4 lá em casa. Meu pai foi sempre muito duro conosco, muito duro. E ele adotou um garoto lá, que é filho da minha prima, da sobrinha dele, e eu sou o mais velho, né? Eu sou o mais velho. E eu ficava olhando, eu falava, o moleque aprontava tanto, e ele não fazia nada. Ele já estava velho, e ele gostava do moleque. E eu fico imaginando, eu por muito menos já tinha tomado uma surra, né? Do que aquele caboclo fazia, né? E muitas vezes a gente age assim, né? Ah, tá velho, não, mas esse papel de quando você está velho, cuidar de criança, é o que o avô faz com o neto, né? Não é isso? Quando você é avô, João é avô, né, Joãozinho? Aí você pega o netinho, aí faz a festa, né? Aí brinca com o neto, é uma coisa maravilhosa.
mas não com o filho, né? O filho é filho. Você não pode tratar um filho como você trataria um neto, né? Porque você já está idoso, aí você tem um filho, e os demais filhos você trata mal. E Jacó fez isso, né? Eu me lembro que, eu até falei isso aqui uma vez, né? A minha mãe não, minha mãe já tinha uma... Meu pai, infelizmente, ele não tem essa sabedoria. Então, ele sempre trata um filho ou uma filha melhor, mais especial, e ele não faz nem questão de esconder isso, né? Os netos também têm os preferidos, né? Minha mãe não. Minha mãe, eu conversando com meus irmãos, eu achava que eu era o preferido, sabe? Eu dizia que era eu achava, né? Ela nunca disse, mas eu achava. Só que eu fui ver que minhas irmãs também achavam a mesma coisa, né? Elas também achavam que elas eram as preferidas. Então, minha mãe tem essa habilidade, né? De saber lidar com isso. Eu acho isso muito bonito nela, né? E nós deveríamos tratar nossos filhos assim, né? De não ter um preferido. Não deve ter. Não deve ter. Né? Porque todos são teus filhos. Todos. Né? Você deve cuidar e zelar pelo bem de todos. Marquinhos tem 3 filhos. Né? Com certeza, ele quer o bem igual dos 3. Né? É evidente que tem uma menina, tem 2 meninos, tem uma menina. Menina você trata de um jeito, menino você trata de outro. Mas, enfim, o amor deve ser igual para todos. Né? Mas Jacó, ele não tinha esse cuidado, fazia questão de mostrar que não tinha esse cuidado. Né? E ali nós tivemos aí esse problema que foi se causando dentro daquela família. Porque começou a haver um clima de rivalidade e de rixa e de intriga entre os irmãos. Né? O que José queria, irmãos, era ser um filho perfeito. Ele queria agradar o pai. Ele amava o pai com, sabe, todas as suas forças. Era o herói dele, claro. E José queria estar bem com o pai. Então ele olhava o que os irmãos estavam fazendo de errado e ia lá e contava com o pai. Né? É o dedo duro, isso acontece muito. Né? Mas o que ele queria era o seu orgulho do pai. Ele queria que o pai o honrasse, né? E aí ele fazia esse comportamento. E os seus irmãos, por isso, o rejeitavam. Né? E aí chegamos numa situação em que José foi desenvolvendo esse senso de superioridade diante dos irmãos. E, infelizmente, José, desde pequenininho, ele desenvolveu isso mesmo. Né? Vamos ler o verso 5. Então José disse, verso 6. Não, 5. Um dia José teve um sonho e contou aos seus irmãos, que ficaram com mais raiva dele. José disse aos seus irmãos, escutem o sonho que eu tive. Verso 6. Olha como José era descuidado. Ele, ouçam, eu tenho um sonho para contar para vocês. Venham cá. Nos ouvidos dos irmãos, isso não soou bem. Os irmãos ouviram, os irmãos interpretaram que José falou assim, ouçam seus fracassados, venham aqui, eu vou contar o sonho que eu tive com vocês. Fico imaginando a cara do que os 11 irmãos, né, fizeram, né? Imagina, todos, né, fisicamente maiores, mais fortes, eram caçadores, eram pessoas, né, poderiam matar a qualquer momento, mas não faziam porque, olha, havia uma coisa naquela sociedade que era a maldição do pai. Né? A maldição do pai sobre um filho era algo que arrasaria ele para sempre. Então, isso é uma coisa que nós devemos observar. Né? Por isso que eles não faziam, assim, a vontade eles tinham, já de eliminar o garoto ali. Mas eles iam engolindo aquilo e aquela raiva cada dia ia aumentando. Né? E ali, vamos ver como foi o sonho, né? O verso 7. Estávamos atando peixes no campo, meu peixe se levantou e ficou de pé, e os peixes de vocês o rodearam e se prostraram diante dele. Os irmãos lhe perguntaram, será que você está querendo ser nosso rei ou dominar-nos como Senhor?
e eles ficaram com mais raiva ainda por causa dos sonhos que José lhes contava. José também era um vacilão, não tinha nada para ele ficar contando isso para eles, mas José fazia questão de contar, né? Olha, e assim, né, estávamos no campo, eu estava lá com o meu feixe, e o de vocês ficaram tudo em volta de mim e se curvavam. Isso aconteceu depois? Isso aconteceu. Lá no Egito aconteceu depois, né? Mas ele contou, e os irmãos ficaram ali revoltados com aquela situação. E aí ele continua, eu não vou me alongar muito por causa do tempo, não vou ler todo o texto, né? Mas vamos fazer algumas reflexões ainda sobre isso. Ele conta, então, esse sonho, e os irmãos ficaram ali revoltados e odiando aquele. Então, às vezes, irmãos, em muitas famílias, né? Espero que aqui não tenha isso, tá? Eu imagino que não tenha, né? Mas, às vezes, os maiores inimigos da pessoa estão onde? Dentro de casa, né? Às vezes, o maior inimigo é o próprio irmão, é a irmã, é o pai, é a mãe. Isso é algo perigoso. Aqui nós temos uma situação dessa. Nós estamos considerando um adolescente, um garoto, com pouca experiência, criado, muito mal criado, muito mimado, que foi alimentando o ódio dos seus irmãos, chegou a um ponto que eles decidiram dar cabo à vida dele. E vamos ver como isso aconteceu? E vamos fazer aqui essas considerações. 37, nós vamos para o José, só para resumir, né? Então Jacó mandou José ir procurar seus irmãos que estavam lá no campo, né? E José não ia. José era um queridinho, ele não pegava no pesado, ele não ia, né? Ele ia só lá ver, dar uma olhada, como é que estava a situação, depois voltava e entregava o relatório para o pai, né? Então, o pai não deixava ele ir lá ficar, assim, acampado lá naquele mato, cuidando dos animais ali meses, não. Ele ia lá para ver como que estava e depois trazia o relatório. E Jacó mandou que ele fosse lá, vai dar uma olhada, ver como é que estavam seus irmãos. E José foi, né? Se perdeu no caminho, daí a história, vocês podem ver. E depois achou os irmãos, né? Diz que teve um homem que ajudou ele a achar, tal. Não vamos considerar quem era esse homem, mas enfim, lá estavam lá os seus irmãos, ele avistou lá o acampamento dos irmãos, começou a se aproximar, né? Achou os irmãos, já estava um tempão tentando achar, até que conseguiu. Talvez tenha passado mais de uma semana tentando achar os irmãos. Chegou lá, todo feliz, achando que ia ser bem recebido. E vamos ver Gênesis, o verso 18, do 37. Vamos considerar como que a Bíblia traz essa situação, irmãos. Olha só. Os irmãos o viram de longe. Olharam lá, estava vindo ele. Então, a Bíblia traz esse relato. Os irmãos o viram de longe. E olha o que a Bíblia ainda ressalta. E antes que ele se aproximasse, começaram a planejar a morte dele. Olha, isso é muito profundo, irmãos. A Torá, a Bíblia hebraica, a Torá, o Antigo Testamento, como vocês queiram chamar, a Bíblia, tem textos que nós precisamos meditar um pouquinho mais. E o texto aqui diz: eles o viram de longe, e antes que ele se aproximasse, já conspiraram para matá-lo. E isso, irmãos, nós podemos tirar muitas lições desse texto. Muitas vezes, nós não permitimos que as pessoas se aproximem da gente. Nós já fazemos o julgamento como? De longe. Eu olho lá para o Bill, olho para o Marquinhos, para a Cláudia, o João, o Andrezinho, a Patrícia, enfim. Olho para os irmãos, para algum irmão, não vou com a cara, não gosto, é chato, não gosto dele. Né? Você não permite que a pessoa se aproxime e já faz um julgamento para matá-la. Nós estou falando no sentido espiritual, no sentido mais
simbólico, né? Assim como fizeram os irmãos de José. Se eles tivessem permitido se aproximar de José, observado que ele foi um garoto, né, que teve uma infância difícil, perdeu a mãe quando ainda era muito criança, né, foi mimado pelo pai, observado que ele era só um garoto, um inexperiente, né, um crianção, é assim que a gente fala. E eles já eram adultos, né, aqueles homens aqui. Eles não teriam feito essa trama. E ali nós observamos que um deles queria salvar, que era Rubem, né, que era o mais velho, que era o patriarca, né, desculpa, o primogênito. Era o primogênito nessa cultura, né, nessa cultura patriarcal, o primogênito tem um papel, assim, muito mais respeito, né? Então ele tinha essa primogenitura, né? Então ele tinha esse cuidado por ele. Só que ele sabia com quem que ele estava lidando. Estava lidando com aqueles outros irmãos curiosos, né? E estavam tramando matar aquele garoto. Então nem permitiram que José se aproximasse. E aí, como nós sabemos, planejaram a sua morte. E aí nós deixamos essa reflexão para os irmãos, né? Será se nós muitas vezes não estamos julgando as pessoas de longe, sem permitir que essas pessoas se aproximem, sem conhecer quais são as dificuldades, os problemas, as lutas que essas pessoas têm, e às vezes já fazemos um julgamento e já, entre aspas, matamos essa pessoa, né? Então deixo isso para reflexão, né? E aí, qual foi a atitude que eles tomaram? Rubem interferiu e proibiu que eles o executassem, né, o matassem. Porém, eles tramaram o quê? Vamos jogá-lo num poço. Onde é que está? No verso 24. Vamos ver como que diz o relato. Eu estou adiantando porque eu não vou ler o capítulo todo. Então, vamos ler do 22. Então, do 37. Estou vendo o capítulo anterior, desculpem. É o 37 e 24. Mas eu quero ler um pouquinho antes. Que diz assim. O 21. Rubem ouviu isso, né, que eles estavam tramando matar o irmão. E procurou salvar José das mãos deles. Rubem disse, não vamos matar. E continuou, não derramem sangue. Joguem o rapaz nesse poço do deserto, mas não levantem a mão contra ele. Rubem pretendia salvar José das mãos deles e devolvê-lo ao pai. Quando José chegou ao lugar onde estava, tudo isso aconteceu antes de José chegar, né? Quando José chegou, a trama já estava pronta, né? Quando José chegou ao lugar onde estavam seus irmãos, eles lhe arrancaram o que, irmãos? A túnica. Veja que aquela ali era o problema, né? José andava com essa túnica para cima e para baixo, esfregando na cara dos irmãos, né? Se exibindo, se mostrando, né? Que nem diz lá na minha terra, né? Se amostrando, cabo amostrado, é assim que fala lá, né? Se exibindo. José andava com essa túnica todo charmoso para lá e para cá, enquanto os irmãos estavam lá todos com as roupas rasgadas no meio do mato, fedendo a carneiro, a ovelha. Lá estava José parecendo um príncipe. Então, arrancaram as mangas da túnica, né? O agarraram e o jogaram dentro de um poço vazio, onde não havia água. Aqui nós podemos tirar outra lição, irmãos. E eu quero encerrar com mais essa reflexão. A Bíblia, ela tem detalhes que às vezes nós deixamos passar, mas tem muita simbologia, porque no hebraico é assim. Tudo tem simbologia.
E aqui tem simbologia também. Tem a simbologia de você olhar alguém de longe e já julgar. E aqui tem outra simbologia. Que o autor do relato bíblico fez questão de ressaltar. Jogar em um poço seco, um poço vazio e seco. O poço poderia estar com água e poderia ter outras coisas, poderia ter alguma arma guardada, Cobra adora força. poderia ser cobra, mas ali o autor, muita gente usava para guardar alguma ferramenta, um carro de boi ou alguma coisa que estava estorbando, aí eles costumavam jogar no poço. Às vezes o poço era vazio, né? Tinha épocas do ano que ele não enchia, aí eles usavam como depósito para guardar alguma coisa. Mas o autor aqui mostra que José foi jogado em um poço vazio e seco. E o autor com isso está querendo dar uma lição, que é o resultado do que, irmãos? Da vingança. O resultado da intriga, da rixa entre a família. Ele vai acabar onde? Em um poço vazio e sem água. Se você alimenta um ressentimento, se você alimenta um ódio, se você alimenta uma amargura, né? Se você alimenta uma rusga de alguém, principalmente de um familiar, se você alimenta o ódio, se você alimenta esse sentimento de rivalidade, de intriga, isso vai parar onde? Em um poço profundo, um poço vazio e seco. Né? O autor aqui ele traz essa reflexão. E foi onde foi parar. Primeiro, a arrogância de José. Achar que as coisas exteriores eram as suas vestes, aquilo que ele demonstrava superficialmente era importante. E depois, a mágoa, o ódio, aquele sentimento de rancor que os irmãos tinham dele, quando se juntou tudo, acabou em um poço vazio e sem água. É mais uma lição que nós podemos tirar das palavras da Bíblia, da Torá, que muitas vezes acontecem com nossas famílias. Né? Irmãos alimentam rixa um do outro, irmãs com intrigas, com aquele ressentimento de um parente, da própria mãe, às vezes do pai. O pai falou uma coisa que não, né? Ele não sabe perdoar. O pai disse uma coisa que ofendeu, que magoou, você viu ele fazendo. O pai, às vezes, irmãos, a maioria das vezes, ele também é só uma criança. Né? Não tem experiência alguma. É só uma criança que não teve... que foi mal criado também, foi bem criado. E ali ele passa isso e acaba passando para os seus filhos. Né? Então, infelizmente, acontece. Né? O pai não cuida bem do filho, o pai maltrata o filho, ofende, o filho fica magoado, traz isso para a vida inteira, foge de casa, vai embora, fica guardando aquele ressentimento a vida inteira. Às vezes com a mãe também acontece. E isso nós podemos tirar como lição, que vai sim acabar em um poço vazio e seco. Eu deixo essa reflexão para os irmãos. Eu quero encerrar por aqui, pedindo que você faça essa reflexão sobre como que está o seu relacionamento com a sua família. Pode ser com sua família, pai, mãe, filhos, pode ser primos, pode ser tios, né? Qual está sendo o tipo de relacionamento que está tendo entre você e a sua família? E assim nós encerramos, então. Considerando que as famílias da Bíblia, elas tinham as mesmas lutas e as dificuldades que nós temos. Eles tinham as mesmas brigas ou até piores do que as que nós temos hoje, porque eram culturas diferentes. Mas, para nenhum, a situação foi fácil. Para todos tiveram lutas. Coisas assim terríveis. Mas entregue a sua família na mão de Deus. Permita que Deus faça
uma obra na tua família. Que foi o que Jacó fez. Jacó errou. Jacó errou muito ao privilegiar um filho e excluir outros. José errou, porque foi mal criado, não tinha a malícia de errar, mas foi induzido ao erro, vamos dizer assim. E os irmãos dele erraram também, erraram feio. Porém, irmãos, Deus consertou isso. Você sabe da história, eu não vou me aprofundar, porque o tema o tempo não permite também, não é esse o objetivo. Mesmo que a tua família esteja caminhando para algo que aos olhos humanos possa parecer uma coisa ruim, um poço vazio, seco, Deus pode transformar isso em uma coisa boa. Nós temos aqui o caso de José, que saiu de um poço vazio e seco para ser o governador do Egito, a maior potência. E isso não foi porque ele tinha habilidades, foi porque Deus escreveu assim. Deus permitiu que isso acontecesse e conduziu para que as coisas, mesmo que nem tem um ditado, né, que as linhas são tortas, Deus escreve certo por ela, mesmo a influência do homem, das pessoas, as intrigas, Deus foi juntando e fez com que a coisa ficasse certa. Então, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe as nossas famílias. Amém. Possamos ser melhores pais, possamos ser melhores filhos, melhores irmãos. Que Deus abençoe as nossas famílias e as nossas vidas. Esse é o meu desejo, a minha oração nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos nos ajoelhar e finalizar com a oração. Eterno, nosso Pai, nosso Criador, nesse momento nós queremos te agradecer por essa semana que nós tivemos reunidos, estudando a Tua Palavra, orando pelas nossas famílias. Tivemos uma semana abençoada na Tua presença, recebemos mensagens poderosas de reflexão de como devemos cuidar das nossas famílias. E o primeiro cuidado é entregá-las em Tuas mãos. E assim nós fazemos mais uma vez nesse momento, que Tu estendas as Tuas mãos para abençoar cada família que aqui está, cada representante de família que aqui está, que essa bênção seja estendida a todos os membros das suas famílias. Uma bênção especial da mesma forma para aqueles que não estão nem presente fisicamente, nem por nossa conexão online, mas que tem também o seu coração voltado a Ti, que as Suas bênçãos recaiam sobre essas pessoas também. Abençoa o restante desse dia, nos dê um momento de confraternização, de almoço que teremos logo mais, abençoado também por Ti, que as Tuas bênçãos recaiam sobre nós nesse lugar também. Abençoa as nossas vidas, perdoa as nossas culpas, é o que te pedimos, pelo nome do Teu Filho. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Vamos colocar o hino final e assim nós nos despedimos. Água da vida que jorrou da
Vimos os irmãos que ainda estão aí na live, outros acho que estão no Facebook. Irmão Marinho, irmão Madalena, irmão Nelsinho, irmã Lili, Marisa, Ricardinho, acho que é o irmão Zé que está apresentando ali com a gente. Irmã Cristiane, irmã Maria. Deus abençoe vocês. Amém. Vou dar um tchau aí para os nossos irmãos que estão lá na live. Um abração a todos. Deus abençoe. Amém. Amém. Deus abençoe aí a vida de todos. Uma boa semana.